Olá, galera! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estou de novo aqui acompanhado do meu parceiro Luiz Domingo. Tudo certo, Luiz? Olá, Alê! Olá a todos e todas, saudações! Então, esse é um episódio outro que a gente faz seguindo sugestão dos ouvintes. Nesse caso, uma sugestão do Felipe Badini. Uma lenda de Lins, né? O maior representante linense vivo, né? Que sugeriu o tema da direita e da esquerda. E a gente já quase fez episódios sobre elementos que tocam nisso, mas acabamos não fazendo, então vai ser essa oportunidade. É um mapa hoje, né? Um mapa dessa distinção esquerda e direita, básico, para depois a gente aprofundar com temas que são decorrentes, que estão ligados a esse, como a nova direita no Brasil. Vamos aprofundar isso em outros episódios ainda. Lembrando que tem episódios relacionados a esse, por exemplo, o episódio número 12, que é o da polarização afetiva, o episódio número 15, que é sobre a terceira via, e o episódio 19, que é sobre radicalismo político. Esse de hoje é uma primeira definição dessas linhas de força direita e esquerda. E para isso vou começar com uma imagem inicial, como que essas coisas estão presentes no Brasil atual já há algum tempo. Que eu tô curioso com essa imagem inicial, porque eu vou revelar para o nosso ouvinte aqui que o nosso roteiro está escrito imagem inicial, : Batman do Leblon. Do que se trata isso daí, Luiz? Você é um cara ausente do debate na internet, porque isso aqui foi um fenômeno de audiência lá por 2013, e foi o ano em que explodiram aquelas manifestações gigantescas no Brasil contra, inicialmente, o aumento das tarifas de transporte, em junho de 2013, né, chamadas Jornadas de Junho, e depois virou uma manifestação contra a péssima qualidade dos serviços públicos. Isso está na origem da crise do próprio governo do PT e da Dilma, que depois se desdobra em outras, com a Lava Jato, o impeachment e assim por diante. Mas o caso é o seguinte: aquelas manifestações foram se ramificando em muitas outras, e tinha a prática dos rolezinhos, que aconteciam em shoppings. Isso aconteceu em muitas cidades brasileiras, e os rolezinhos eram passeios de jovens da periferia em shopping center, especialmente em shoppings de luxo. E isso causava uma tensão, os seguranças ficavam nervosos. E aí lá no Rio, a turma do rolezinho resolveu fazer um churrasquinho na frente do shopping Leblon, né? Lugar de gente fina e muito educada lá do Rio de Janeiro. E aí tinha um rapaz que se fantasiava, fazia um cosplay de Batman, e ele participou das manifestações mais famosas, ele aparecia bastante na internet, e ele estava lá no churrasquinho na frente do shopping Leblon. Eis que chegam dois cidadãos de bem e começam a questionar o churrasquinho na frente do shopping ali, dois moradores do Leblon. Mas eles não eram amigos, era um homem, um cineasta, e uma mulher, uma fotógrafa. Eles estavam passando e os dois invocaram com o rolezinho e foram retrucar os organizadores do churrasquinho e o Batman. E o cara, o cineasta, falava assim: o Batman representa o imperialismo americano, tá reclamando do quê? O Brasil tem emprego. E ficou claro imediatamente que ele tinha uma posição de esquerda. E a mulher imediatamente percebeu que ele não era aliado dela e falou: não, o que está em curso é uma conspiração de esquerda comunista totalitarista, ela fala desse jeito. E aí os dois imediatamente, os dois críticos do Batman do Leblon, se desentendem, né? E aí a mulher, claramente, com uma posição de direita, e o cara com uma posição de esquerda, eles também batem boca entre eles. Então, que coisa é essa em que os dois moradores do Leblon, dois cidadãos de bem, vão criticar o rolezinho juntos, e depois eles começam eles próprios a bater boca, falando que os meninos representavam o imperialismo americano e questionando um Brasil que estava às pampas a 1000 por hora, e a mulher falando que não, que o Brasil estava sendo dominado por uma ditadura de esquerda. E o que o Batman do Leblon falou? O Batman falou que o Rio de Janeiro era Gotham e ele representava o símbolo de combate à corrupção, e ele era um símbolo, era uma simbologia. Depois eu ouvi uma entrevista dele, ele falou que ele era pouco versado politicamente, que ele depois foi perceber que ele estava sendo massa de manobra da direita, mas isso não importa. O que importa é que ele foi o gancho, ele foi a escada para uma briga entre um homem de esquerda e uma mulher de direita, em plena luz do dia ali na região sophisticated do Rio de Janeiro. Perfeito, Luiz. Então, a descrição dos nossos blocos de hoje, né? O primeiro bloco, a gente vai abordar os conceitos de esquerda e de direita, né? Quais são as principais características? É uma longa discussão entre os autores para achar um consenso dessa delimitação do que é esquerda e do que é direita. A gente vai mergulhar um pouco nisso.
No segundo bloco, a gente vai tentar expandir a discussão e tentar trazer, né, para o caso brasileiro atual, o significado dessas matrizes, né, de direita e de esquerda para o nosso cenário político atual. E no terceiro bloco, o Luiz disse que tem uma história especial para trazer para a gente, e a gente vai tentar discutir quão maldita é essa distinção entre direita e esquerda. Continue com a gente, pessoal. Bom, como é comum nas ciências sociais, tudo começa na Revolução Francesa. Aqui também, essa distinção também surgiu lá. Na Revolução Francesa, né, as decisões eram tomadas numa espécie de um parlamento revolucionário ali, né, onde a direita sentava um grupo político chamado de girondinos, composto por comerciantes, burgueses, né, aristocratas, que eram mais conservadores, e o lado esquerdo era composto pelos jacobinos, aqueles que eram mais revolucionários, né, que queriam a destruição do sistema político tradicional. Então, daí vem esquerda e direita, né, desse episódio histórico. Mas o uso de esquerda e direita, né, desses conceitos, né, acabam se transformando com o tempo, né? Não é mais essa definição estrita, né, de revolucionários à esquerda e de conservadores à direita, somente isso, né? Existe uma vasta discussão na literatura sobre qual a maneira correta ou a maneira mais fiel à história para se separar esses dois lados, né? De forma bem geral, eu vou trazer aqui a ideia do Norberto Bobbio, né, um cientista político italiano muito relevante, contemporâneo, que vai dizer que esquerda e direita indicam programas que são contrapostos, né? Então, esquerda e direita são coisas que existem em oposição, né? Em dois lados de oposição, e ele vai desmistificar, ou ao menos problematizar, essas noções muito delimitadas que já existiam. Isso aqui a gente vai trazendo ao longo da discussão aqui. Puxando essa ideia do Bob, de que os rótulos de esquerda e direita são programas contrapostos e também representam interesses e valores divergentes sobre os rumos da comunidade, né? Vale a pena mencionar que isso é diferente de ideologia estrito sensu. Quando a gente fala de ideologia, uma ideologia com toda essa pompa que a palavra exige, é uma doutrina mais elaborada. E normalmente nós nos referimos a socialismo, liberalismo, feminismo. Os rótulos esquerda e direita, obviamente, têm conexão e derivam dessas ideologias, mas normalmente esses rótulos têm maior fluidez, eles são mais maleáveis a cada país e a cada contexto histórico, porque normalmente são eles os rótulos de luta política e, portanto, têm um caráter mais popular, mais de vulgata política, no sentido de palavras de ordem. Então, os rótulos de esquerda e direita têm conexão indireta com as ideologias clássicas, mas não são a mesma coisa. E a gente, em outros episódios, aborda essas ideologias. Bom, essa distinção, né, de esquerda e direita com ideologia é importante, porque na prática eu acho que nós podemos, né, afirmar isso. Direita e esquerda acaba sendo um agrupamento de ideologias, né? E boa parte do esforço do Bobbio é traçar uma linha que seja clara para distinguir o que vai fazer parte da direita, né, o que tem em comum em todas as ideologias que fazem parte dos grupos da direita e o que tem de comum nas ideologias de esquerda, né? Durante muito tempo, Alessandro, só para constar aqui, eu pensava, antes de ler o Bob, inclusive, quando eu devo ter lido faz alguns anos, mas antes eu pensava que esquerda era a defesa do Estado frente ao mercado. E a direita era uma defesa mais aguerrida do livre iniciativa, do mercado sem intervenção do Estado. Mas o Bobbio tem uma solução diferente, ele tem uma saída conceitualmente mais precisa, na minha opinião. O Bobbio vai dizer que a grande diferença que existe entre a esquerda e a direita é a diferença em relação à igualdade, né? A esquerda, ela crê, de forma bem geral, que as desigualdades são resultados da nossa sociedade e que demonstrarão cada vez mais sua própria efemeridade histórica. Ou seja, é preciso combater, né, o diagnóstico da esquerda que é necessário, sim, combater, via ação do Estado, na maioria das vezes, essa desigualdade social, né? A direita já tem um outro diagnóstico, né, Luiz? Sim, para a direita, a desigualdade tem uma tendência menos social e mais natural. E, portanto, não é eliminável. Não dá para você tentar combater as diferenças entre homem e mulher, por exemplo, ou as diferenças de renda, porque isso está na natureza da sociedade, na natureza humana mesma, né? Então, não adianta ficar querendo mexer nisso, porque isso não se altera. Essa é a diferença fundamental. Então, o Bobbio, ele fala que a distinção entre esquerda e direita está na atitude em relação à desigualdade.
A esquerda acha que a desigualdade é social, portanto, mais social do que natural, portanto, uma boa parte dessa desigualdade é eliminável. A direita acha que a desigualdade é mais natural do que social e, portanto, ineliminável. Esse critério de definição em relação à desigualdade, né, é algo importante porque é muito comum na literatura, né, o próprio Bob vai levantar essa crítica, uma tendência de juízo de valor, ou seja, a pessoa, o autor é de esquerda e ele escreve que tudo que é bom, segundo o olhar dele, é de esquerda. Ou o autor de direita e ele coloca tudo que é bom para a direita, né? Então é preciso ter uma linha que seja neutra no ponto de vista analítico, né, e que possa dividir esses dois campos políticos, né? E outro aspecto relevante é que direita e esquerda são conceitos relativos, né? Relativos ao quê? Relativos ao contexto histórico e nacional, né? O contexto político de cada nação. Ou seja, não existe uma esquerda e uma direita absoluta, né? Uma descrição, características específicas que nutrem isso. O exemplo disso é os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma esquerda e uma direita que são completamente distintas, por exemplo, do caso brasileiro aqui, né? Os partidos políticos norte-americanos não se encaixam nas mesmas caixinhas da Europa, por exemplo. Então, é preciso ter noção de que esquerda e direita são relativos, né? E Os que relativos, uns se formulam em relação a outros, não são formulações absolutas em si mesmos, né? Isso, e que se altera com o tempo e com o local, né? Acima de tudo, né? Então, é difícil de delimitar necessariamente que uma ideologia faz parte da esquerda ou da direita. O próprio liberalismo, ele é um exemplo histórico dessa modificação, né? O liberalismo, no seu nascimento, ele era mais um espectro à esquerda, né? No ponto de vista de propor mudanças, né, da sociedade, de ser mais igualitário do que até o conservadorismo inglês, por exemplo. Só que com o tempo ele passou a se deslocar, né, no espectro político. Isso também ocorre no caso brasileiro, enfim. As ideologias, elas não ficam fixas nessas caixinhas, né, com o passar do tempo. Basicamente o que está dizendo é que no século XIX o liberalismo estava mais à esquerda com relação ao conservadorismo na Inglaterra. À medida em que surge o movimento operário que vai ocupar a esquerda, o liberalismo passa para a direita, não seria mais ou menos isso, né? Isso. E o centro? E você sabe que um aluno me perguntou esses dias o que é o centro. É um negócio ruim de explicar, né? Você é radical de centro? Eu não. Eu também demorei para entender o que era o centro, especialmente um centro mais ideológico, que ele existe na Europa. Durante muito tempo eu pensei que o centro no Brasil era só o fisiologismo dos partidos brasileiros, como, por exemplo, o PMDB, que é o clássico, né? O PSD. São partidos que apoiam governos hora de direita, hora de esquerda e não têm um programa bem definido. Na Europa, existe um centro ideológico, que normalmente são partidos que tentam mesclar elementos da esquerda clássica, tradicional, e da direita. Na Dinamarca, por exemplo, o partido de centro ele defende uma livre iniciativa forte, um governo não regulamentando tanto a atuação das empresas, mas com forte proteção do meio ambiente. Então, seria incorporando essas agendas contra o sindicalismo tradicional dos partidos de esquerda e contra um liberalismo muito pesado dos partidos de direita na Dinamarca. No Brasil, entretanto, o centro ele tem mais essa pegada de uma indefinição ideológica do fisiologismo e do clientelismo, embora não seja exclusivo do centro, claro, e muito menos essa capacidade de formular programaticamente uma agenda como na Europa. Bom, Luiz, eu acho que essa discussão que a gente trouxe no primeiro bloco, não sei a sua opinião, mas eu acho ela muito boa no ponto de vista analítico, né, para que a gente tenha uma orientação, uma delimitação clara, né, para fechar esses conceitos. Mas eu acho que na prática, né, não é bem isso que se utiliza, né? Quando nós falamos de esquerda e direita, tem uma ideia inicial já que é uma ideia já consolidada, quase que historicamente, né, nas nações, no caso brasileiro, por exemplo, de quais partidos são de esquerda, de qual temática é de esquerda, né? Então, só para orientar, né, os ouvintes que talvez não estejam tão interessados nessa coisa mais teórica, analítica que a gente trouxe, é muito comum a gente associar a esquerda às ideias socialistas, às ideias da social-democracia, né, que é uma mistura entre o capitalismo e alguns ideais que estão presentes dentro do socialismo, o comunismo numa versão muito extrema, né, da esquerda, a direita com o conservadorismo, com o nacionalismo, com valores religiosos, e no valor extremo, né, no sentido extremo, a direita representado pelo fascismo. Não sei se você discorda dessa minha simplificação. Eu tenho uma pergunta para você. De acordo com o Bob ali, você acha que essa distinção
entre esquerda e direita, ela ainda é válida para os dias de hoje? Não, é válida demais. No 7 de setembro, lá nas manifestações a favor do Bolsonaro, tem um monte de gente lá que se afirma de direita com a Bíblia, com a caminhonete e acha que vai para o céu com a ditadura militar. Aquilo é uma loucura. Então, aqueles indivíduos se identificam à direita e têm traços de direita muito claros, né? Durante a década de 90, na Europa, e os anos 2000 no Brasil, alguns malucões, inclusive professores, jornalistas, falavam que a distinção entre esquerda e direita tinha acabado, por conta de uma aproximação entre esses dois pêndulos, né? A direita e a esquerda se aproximaram na Europa dos anos 90 e no Brasil o PT caminhou ao centro, onde tinha muita gente falando que não tinha mais essa distinção, que isso era coisa do passado. Só que a história mostrou que eles erraram, claramente, e hoje essas diferenças estão muito marcadas, estão muito fortes. Então, ela ainda é válida. A pergunta talvez seja, por que elas persistem? Por que essas diferenças persistem? Existem muitas respostas para isso. Uma delas, segundo o próprio Bobbio, é de que isso acontece porque a política tem uma natureza, ela é naturalmente dicotômica. Para você ter luta política, tem que ter duas posições. E os rótulos, os termos, né, esquerda e direita, eles caíram no gosto do público e dos próprios políticos ao longo da história, porque eles são simples e têm muita capacidade de sintetizar as coisas, embora eles sintetizem de uma forma nos Estados Unidos, de outra forma na Argentina, no Brasil. O conteúdo desses rótulos são próprios de cada país. Mas, de fato, você falar, você é de direita e você é de esquerda, é um atalho que facilita muito, né? Então, essa é uma primeira razão. E a segunda tem a ver com essa própria ideia de atalho. Bom, para você não ter que explorar detalhadamente a posição do partido A ou do partido B, você não tem que ler o programa, ninguém tem tempo para ficar lendo o programa do Partido Novo. Imagina você passar um sábado lendo o programa do Partido Novo, um sábado de sol, né, maravilhoso, você em casa, sentado na mesa, com um lápis, anotando, fazendo um fichamento do plano de governo do Dávila, do Partido Novo. Então, Luiz, eu queria trazer aqui uma reflexão do Bob novamente, que ele vai dizer de forma bastante lógica, né? A distinção entre esquerda e direita, a existência, aliás, de cada um desses lados, ela depende da existência do seu antagônico, né? Então, a distinção entre esquerda e direita perde significado se uma delas deixa de existir. Só que, historicamente, nunca aconteceu de sumir esquerda e direita, o próprio Bob afirma isso, mas há ocasiões onde um dos lados sofre uma derrota tão profunda que essa distinção fica um pouco ofuscada, né? E de acordo com essa reflexão do Bob, eu fiquei pensando, esse foi o caso da direita brasileira, né? Após o fim da ditadura militar, durante muito tempo, e eu lembro há pouco tempo isso ainda existindo, existia uma certa vergonha, um acanhamento de se declarar, de se autoclassificar como de direita, né? Direita Existiam políticos envergonhada. de direita, existiam ideias de direita muito claras, mas ninguém se falava, eu sou político de direita, etc. Eram muito poucos aqueles que falavam isso depois do final da ditadura militar. Só agora, recentemente, que essa identidade de direita voltou a aparecer, né? Essa coisa, como você diz, das caminhonetes, da bandeira do Brasil, todo esse identitário que estava presente no dia 7 de setembro. Então são dois ciclos, né, na verdade. Se o Bob estivesse vendo o que está acontecendo, inclusive na Europa hoje, ele poderia pensar um pouco diferente, porque ele dizia que quando um determinado partido recuava, perdia voto, ele tendia a afirmar que não havia mais distinção entre esquerda e direita. Porque quando a direita crescia, ela ia engolindo o centro lá nos anos 80, anos 90. E aí, portanto, ela fazia sombra sobre a esquerda e vice-versa. No Brasil, isso foi o que aconteceu na era petista. O PT foi caminhando ao centro e dificultando a vida dos partidos de centro, inclusive do PSDB, que era de centro-direita. E aí os PSDBistas tendiam a falar: não, o PT adotou nossa agenda, então não tem mais essa distinção entre esquerda e direita. O ciclo em que a gente vive após a crise econômica lá de 2008 é uma crise de polarização. Então, o que se acentuou são as divergências. Então, a direita cresce indo mais para a direita. E aí, a esquerda tem que tentar reafirmar algumas pautas para aparecer perante esse crescimento da direita. Então, a polarização cresce. Então, o ciclo é outro. E, de alguma forma, essa distinção vai adquirindo esses contornos a cada ciclo de luta política, e é mais ou menos isso que eu penso. E se a gente para pensar, então, que direita e esquerda não são absolutos, são contextuais e mudam com o tempo, e a gente olha para os jornais, existem em muitos casos alguma referência a novos movimentos de direita, né? Nova esquerda. Você acha que existe uma nova direita, uma nova esquerda no Brasil ou não?
Enfim, existe uma variedade significativa de trabalhos tentando esquadrinhar essa nova direita, que é um movimento meteórico, que ficou muito forte no Brasil em pouco tempo, né? Desde esse período de 2013 para cá, o negócio explodiu, virou governo, tem um líder que vai se manter com uma popularidade alta, independentemente do resultado da eleição. E aí eu pego carona na síntese da Camila Rocha, que tem uma tese sobre essa nova direita, da USP, que ela diz que essa nova direita ela tem uma pegada de um fundamentalismo de mercado, uma defesa de uma ultraliberdade de iniciativa privada, portanto, de desregulamentação do Estado, né? E uma postura proativa, mais programática na agenda conservadora, o que é diferente da direita tradicional, que, segundo ela, tem uma postura mais reativa, e era essa ideia dessa direita envergonhada após a ditadura. Então, a nova direita brasileira, capitaneada pelo Bolsonaro, é um fundamentalismo de mercado com uma agenda de conservadorismo muito mais iniciativa mesmo. E nova esquerda, você estava defendendo antes em off aqui a nova esquerda. Eu acho que existe uma modificação da esquerda também, né? Principalmente pautada, eu pensando, né, na literatura dos movimentos sociais, né? No passado, né, existia uma esquerda muito mais focada nos assuntos de distribuição de renda, né, na parte mais econômica, né, nos direitos trabalhistas, etc. Nós temos visto nas últimas décadas, né, pelo menos, o surgimento de novas pautas dentro da esquerda, né, pautas que a gente chama de identitárias, né, associadas com a igualdade de gênero, com a liberdade sexual e afetiva, igualdade racial. São pautas essas que são introduzidas e que modificaram a esquerda, né? Se não são novos líderes de esquerda, né, novos partidos, né, mas pelo menos ampliaram o leque da esquerda, né, o que até complica um pouco a propaganda política, enfim, nas eleições. Luiz, eu vou propor um bate-bola aqui com você, tá? Um ping-pong para você. Certo. Tá? A gente falou de direita, esquerda, centro. Eu vou falar os candidatos à presidência para você ganhar a manchete do nosso podcast aqui e você vai classificar, pode ser? Uhum. Ciro Gomes. Ex-centro-esquerda. Lula. Centro-esquerda. Bolsonaro. Extrema-direita. Simone Tebet. Centro-direita. Centro-direita civilizada. Então nós temos aqui... é civilizada. Hã? Então nós temos aqui a sua classificação segundo o Luiz Domingos Costa, vocês podem citar nos seus artigos científicos aí. Eu queria chamar a atenção, Luiz, para um fator que chama a atenção de muita gente também, que tem a ver com essa polarização de esquerda e direita, que é a utilização dos conceitos de fascismo e comunismo, né? Por que eu digo isso? Porque normalmente se associa, se levantam essas classificações, né, como uma característica pejorativa, na verdade, né? Então, quem é de direita costuma chamar as pessoas que se posicionam à esquerda de comunista como forma de diminuir, né, como forma de atacá-las, e o contrário também é verdade quando a esquerda chama as pessoas de direita de fascistas, né? Você tem alguma opinião sobre a utilização desses termos? Você acha adequado, inadequado, no caso brasileiro atual? Inadequado né? Porque a gente atribui fascismo a uma série de posições que, em geral, são uma direita tradicional, que defende o livre mercado e está pouco se lascando para a pobreza. Tem muita gente que atribui a isso um fascismo, e está errado. E tem gente que atribui ao PT e aos programas distributivistas que marcaram a gestão do PT como uma agenda comunista. Isso é totalmente maluco. Agora, é impossível conseguir que as pessoas não façam isso, porque do ponto de vista da luta política, do debate na internet, do debate nas manifestações de rua, esse tipo de rotulagem mais apaixonada é algo intrínseco da política. Então, sempre vai ter gente atribuindo o rótulo equivocado no outro, porque faz parte da vontade de um lado de transformar a visão do outro numa visão ruim. Então, esses rótulos claramente negativos de comunismo e fascismo vão continuar sendo usados, embora não sejam precisos, né? Eu acho que comunismo é muito desapropriado, né? Porque vamos lembrar só no ponto de vista, né, teórico, quando a gente fala de comunismo, né, a gente passa por processos que estão muito longe de acontecer no Brasil, né? Como é o caso do fim da propriedade privada, né? Uma oposição ao sistema capitalista, nada disso é colocado em pauta pela esquerda brasileira, a esquerda que luta com mais ênfase nas eleições, né? Na verdade, o que nós temos nos partidos de esquerda atuais são políticas sociais, né, combinadas com as políticas capitalistas. Essa pergunta, aliás, é do Felipe Badini, né? Então, essa é a minha opinião, né? O comunismo é muito desapropriado. E o fascismo também, né? Apesar do imaginário do Bolsonaro gostar de levantar o imaginário do fascismo, né? As motociatas, isso é algo que ele copia, né? Do imaginário fascista italiano.
Sim. Apesar de tudo isso, existem poucas evidências também que possam indicar que o governo dele seja fascista. Fascista seria um programa, né, um partido único, né, um programa nacional super homogêneo, né, no ponto de vista da sua aplicação. Mas nós podemos sim classificar, principalmente os grandes candidatos, né, se são extremos ou não, utilizando aqui novamente a abordagem do Norberto Bobbio. Ele vai dizer que nós podemos classificar como extremistas todos aqueles movimentos políticos que possuem uma crítica central, uma desconfiança, né? Na verdade, não acreditam no sistema político, ou seja, na democracia, ou no sistema econômico, no capitalismo, né? Então, a extrema esquerda seria, por exemplo, um movimento que gostaria de destruir o capitalismo. Ou extrema direita seria um movimento que gostaria de destruir a democracia, por exemplo. Uhum. Nesse caso, eu acho sim que o Bolsonaro tem rompantes extremistas, mais do que os outros candidatos, essa é uma opinião minha, porque os argumentos deles, os ataques deles são muito claros às instituições democráticas, né? Pelo menos essa é a minha visão. Eu sigo o relator e acho que alguns sentimentos neofascistas também são muito marcantes em vários dos seguidores do Bolsonaro. A ideia de neutralizar ou de distinção do outro, daquilo que é o mal, isso são ingredientes tipicamente neofascistas, embora também vale a pena registrar para fechar que o neofascismo tem muitas características importantes e diferentes em relação ao fascismo, mas guardando um parentesco com o fascismo, tem novidades. Então, em algum momento a gente vai fazer um episódio sobre o neofascismo e a gente explica essas diferenças. Então vamos ao bloco que o Alessandro gosta mais, que ele tem maior satisfação, que é discutir se essa distinção entre esquerda e direita, ou a permanência, a continuidade dela, é maldita ou é bendita, japonês? Eu acho que é bendita, viu? Vou ser polêmico aqui. Você acha que é maldito, né? Fala a verdade. Eu acho que, sei lá, não acho que é maldito. Do jeito que tá hoje é maldito, mas... Ah, sim, então, eu ia chegar no mesmo ponto. Eu acho que é bendita na medida que os extremos não surjam, né? Eu gosto da divisão entre um ideal mais conservador, de um ideal um pouco mais distributivo, mais social. Acho que o equilíbrio das coisas faz bem, né? Mas, obviamente, que né, não tem como ter uma opinião diferente se a gente olha para o Brasil atual. Essa distinção entre direita e esquerda no Brasil tem sido um verdadeiro inferno, né? A gente fala de Fla-Flu, mas eu acho que não existe Fla-Flu que seja esse inferno todo que a gente tem vivido. Enfim, chegamos a ataques físicos, né? A Violência, né? assassinatos, uma violência política terrível. Isso eu não estou querendo ser partidário, mas eu não vejo tanto extremismo da parte da esquerda. Além disso, né? Eu tenho receio de que a esquerda se tome caminhos mais autoritários, mais extremados, Uhum. em resposta a essa direita extrema que nós temos hoje, né? Então, eu acho que o extremismo, sim, é maldito, mas a divisão entre esquerda e direita é algo, como o Bob diz, que sempre existiu, é algo que faz parte da democracia. E aí, Luiz, a gente chega numa parte que todo ouvinte está esperando, assim, é uma historinha para sintetizar o que foi discutido. Só que se você falar uma historinha de querência, você vai tirar nota 10. Agora, se for uma historinha meio, né, essa historinha meio chata, assim, já vi no jornal, tal, Rainha Elizabeth, etc., isso aí vai ser 9, 9,5, tá? Então vamos lá. Eu não te contei, mas ela tende a 10. É o seguinte, quando a gente pergunta se as pessoas têm posição de direita e esquerda, muitas pessoas não sabem o que isso significa, né? Porque não estudaram, porque não estão no Twitter, mas em geral é possível identificar algumas crenças das pessoas e poder situá-las próximas desses rótulos. Então, converge com o que você disse, que enquanto atalho cognitivo para a gente saber onde que as pessoas estão pisando, a distinção é extremamente útil. E a minha avó, uma senhora lá de Querência do Norte, com baixa escolaridade, ela era alfabetizada, basicamente. Ela tinha uma lanchonete que ficava na frente do fervo lá em Querência, do Banco do Brasil, que era onde tinham as manifestações políticas da cidade. Mas o fato é que, na década de 80, chegou o movimento do Sem Terra lá. E nos anos 90, que eles já estavam começando a conquistar a posse da terra, serem assentados, etc., eles faziam muitas manifestações na frente do Banco do Brasil para pedir verbas, né, financiamento agrícola para os empreendimentos lá deles, nos assentamentos.
E eles faziam os atos lá na frente do Banco do Brasil. O cara na frente, do outro lado do Banco do Brasil, tinha uma lanchonete da minha avó. E minha avó, como uma pequena proprietária clássica, não gosta do movimento sem terra, acha que eles estão roubando aquilo que é dos outros, né? E não quer saber dessas questões de terra improdutiva, enfim. E aí, eles pararam, eles se institucionalizaram, se estabeleceram e começaram a ter cooperativa, enfim, tinha os programas de financiamento, eles não precisavam mais fazer aqueles atos. E durante os anos 2000 para frente, nunca mais eles apareceram. O que começou a acontecer em Querência a partir daí foi assalto a banco, porque é uma cidade que faz fronteira com o Mato Grosso e perto do Paraguai, então é muito fácil sair por ali pelo Rio Paraná. Então os assaltantes assaltavam a agência do Banco do Brasil anualmente. Inclusive a minha tia foi refém uma vez lá dentro do banco dos assaltantes. Era uma coisa que acontecia com frequência, parecia na televisão. Um belo dia, os assaltantes estavam assaltando o Banco do Brasil na frente da casa da minha avó, ela acordou do soninho dela da tarde, ela viu aquela algazarra ali na frente, que tinha um movimento acima da média, e ela ficou brava e foi lá desaforar, pensar que era o retorno do MST. E aí era um assalto. O cara do carrinho de garapa falou: Dona Rosa, volta para trás que é assalto. E ela queria ir lá peitar o MST, mas na verdade ela ia dar de cara com os assaltantes. Então aquilo, ela acordou, estava meio sonolenta, a imagem do MST veio a ela, ela ficou pistola. Então, se você perguntasse para minha avó, você é de esquerda e de direita, ela vai falar: vai te fomentar, que eu não sei o que é isso. Mas, tendo em vista essa atitude dela em relação ao MST, portanto, ela é contra uma agenda distributivista, ela claramente poderia ser posicionada como uma pessoa mais à direita do espectro dessa régua ideológica. Entendeu? Maravilhoso. Então, não tenha muita raiva dos movimentos por aí, não, dos movimentos políticos de rua, que você pode, num determinado momento, ir se confundir um assalto com o MST e tomar um enquadro dos assaltantes lá. Ô Luiz, sabe uma coisa que me veio agora? Eu achei maravilhosa a sua história, mas para a gente fechar os argumentos todos, então, né? O que a gente tentou fazer aqui no primeiro bloco foi uma delimitação teórica, né? E depois a gente viu como, a gente mostrou como isso nem sempre é aplicado, né, nos jornais, na discussão pública, e trouxe um pouco para a política brasileira. Mas eu me lembrei de um outro tipo de classificação, que é aquela que pode dividir esquerda e direita no ponto de vista econômico e no ponto de vista moral, né? Só basicamente, né, isso daí vocês podem ver na internet, tem vários aqueles testes, né, de mapeamento ideológico pessoal. Parece muito como bússola ideológica, né? Isso, como se fosse um mapa astral da política, né? Também é. Só para resumir como funciona isso daí, né? Se a gente coloca o eixo da economia, mais a esquerda seria mais intervenção do Estado na economia, mais a direita menos intervenção do Estado na economia. No eixo moral, mais a direita mais conservador, mais a esquerda mais progressista, né? São essas divisões que o Nolan usa, né? Eu me esqueci o nome do autor. E, para fechar, os lembretes tradicionais de que nós temos uma campanha de apoio coletivo pelo apoia.se/maldita politicagem para você segurar uma Coca-Cola ou uma Fanta Uva, economiza e doa lá para a gente a partir de R$5, um caraminguá, para a gente ampliar o nosso projeto. E eu dizer também, mandar um salve para todos os ouvintes. Obrigado pela audiência. Compartilhe com seus amigos, com seus crushes, com todo mundo que você conversa. E queria saber a posição detalhada do ouvinte que foi prestigiado no episódio de hoje, o Felipe Badini, se ele é um radical de centro ou se ele está posicionado mais perto lá do pessoal que usa o PSDB de sapatênis, que é o pessoal do Partido Novo. Queria depois que ele mandasse lá nas nossas redes sociais. Eu tenho um chute, mas eu não vou expor nosso amigo aqui, né? E não vai ter sorteio de livro, não? Pois é, isso aí está uma pendência grave. Nós estamos tendo um sorteio de um livro, estamos acumulando apoiadores, que não está acumulando, porque as pessoas não estão apoiando, mas em breve a gente vai fazer um sorteio de alguns livros. Então, beleza. Gostei, então. Obrigado pela audiência, pessoal. Um abraço. Abraço a todos. O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.